Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser mais uma resenha, como sempre, como está no cronograma do nosso lindo e maravilhoso canal. Hoje eu vou trazer uma resenha para vocês. Já quero deixar avisado desde o começo, antes de falar que tema que é, que livro que é, que tá tocando uma música de fundo, mas se der para vocês ouvirem aí, relevem. Eu vou tentar colocar uma musiquinha também nesse vídeo, pra ver se dá pra uma disfarçada, sabe? Mas se der pra vocês ouvirem aí, por favor, relevem, me desculpem, mas esse é o único horário que eu tenho pra gravar o vídeo, porque esse final de semana eu vou tirar as minhas lindas e maravilhosas tranças do meu cabelo, e aí eu não vou ter tempo pra gravar pra vocês, porque o tempo que eu demoro pra colocar é o tempo que eu demoro pra tirar, gente, demora muito. Então é isso, não vou enrolar muito aqui, só pra vocês relevarem o som de fundo, né? Eu vou botar uma musiquinha e tal, mas vamos lá. O livro de hoje, o livro maravilhoso, polêmico de hoje é o nosso queridíssimo Mentirosos, da autora Elocardi. O livro vai ficar dando reflexo por causa da luz, né? Mas é esse daqui, gente, Mentirosos, um livro muito, muito, muito famoso no BookTok. Também foi muito famoso aqui no YouTube quando ele foi lançado, né, pela editora, se não me engano, em 2014. Então ele voltou à tona agora no TikTok e eu fui super influenciada por ele para ler esse livro. E eu li e estou aqui para trazer a resenha para vocês. Já digo que eu me surpreendi muito, tanto do lado positivo e um pouco no lado negativo. Então, se você já quer saber quais são esses pontos que eu quero destacar aqui no vídeo de hoje para vocês, ficam aqui no vídeo, confiram essa resenha. Se você já gostou do tema do livro, né, livro que vai ser tratado, né, que livro que é, eu já peço que vocês deixem muito, muito, muito like aí embaixo e compartilhem o vídeo e o canal com os amigos, que a gente está rumo aos 600 inscritos. Então me ajudem, por favor, a bater essa meta, gente. Vamos lá, compartilhem pra geral, compartilhem pros seus amigos tiktokers que querem saber um pouquinho sobre a história, sem spoiler, e para saber se vale a pena ou não ler Mentirosos, se o hype vale a pena ou não. Então vamos lá, bora pro vídeo, bora pra resenha. Bom, gente, como eu falei pra vocês, esse livro eu fui super influenciada pelo BookTok pra fazer a leitura e eu já digo que eu não me arrependo, eu super recomendo, eu gostei bastante. Ele é um young adult, né, um livro meio jovem adulto da nossa autora, né, e ele é um suspense, assim, levemente escrito, ele tem uma vibe, assim, bem de um livro bem rápido de se ler, né? A escrita dele é bem rapidinha. Ele tem um final muito, muito devastador. Então, assim, é uma leitura que continua com a gente, mesmo a gente finalizando o livro. Eu já digo aqui pra vocês que eu quase fiquei de ressaca literária por causa desse livro. E vocês sabem que os melhores livros são aqueles que te deixam com ressaca literária, porque você não consegue sair do mundo daqueles personagens e tal. E foi o que quase aconteceu comigo com essa história aqui, gente. Me perdoem o reflexo, mas assim, eu amei muito, gostei muito, muito, muito desse livro mesmo. Então, antes de tudo, eu também já quero deixar registrado aqui pra vocês que é interessante ler esse livro sem receber muitos spoilers. Porque assim, normalmente eu também não me importo de receber um spoiler ou outro de algum livro pra dar uma motivação mesmo pra você ler e chegar nesse spoiler. Só que em Mentirosos eu digo pra vocês que não é legal e não recomendo que vocês recebam um spoiler desse livro para não estragar a surpresa do final. Então já quero deixar aqui registrado para vocês. Nessa resenha eu vou tentar dar o mínimo possível de spoilers. Esse foi um livro que, assim, quando eu via que aparecia algum vídeo no TikTok, eu já logo passava, porque eu não queria mesmo ver os spoilers sobre, né, o enredo dessa história. Eu não queria mesmo, então eu pulava muito os vídeos que tinha spoiler, porque eu não queria mesmo cair na cilada de ver alguma coisa e me arrepender. Tá, então antes de iniciar a resenha aqui com vocês, eu quero ler a sinopse, porque agora eu dei de querer ler a sinopse pra vocês nas minhas resenhas, eu acho que fica mais legal. Tipo, pra quem não quer muito detalhado, a sinopse é interessante, então vou ler aqui pra vocês a sinopse. Eu vou pegar aqui o meu celularzinho, né, como sempre, com o roteiro do vídeo. Deixa eu dar uma viradinha aqui com o roteiro do vídeo pra ler aqui pra vocês. A sinopse não é muito grande, é pequena até, e eu vou ler aqui. Na família Sinclair, ninguém é carente, criminoso, viciado ou fracassado. Mas talvez isso seja mentira. Os Sinclair são uma família rica e renomada que se recusa a admitir que está em decadência e que se agarra a todo custo às tradições.
Assim, todo ano, o patriarca, suas 3 filhas e seus respectivos filhos passam as férias de verão em sua ilha particular. Candace, a neta primogênita e principal herdeira. Seus primos Johnny e Miriam sei lá como que pronuncia o nome dela, e o amigo Get são inseparáveis desde pequenos, e juntos formam um grupo chamado Mentirosos. Durante o verão de seus 15 anos, as férias idílicas de Candace são interrompidas quando a garota sofre um estranho acidente. Ela passa os próximos 2 anos em um período conturbado, com amnésias, depressão, fortes dores de cabeça e muitos analgésicos. Toda a família a trata com extremo cuidado e se recusa a dar mais detalhes sobre o ocorrido, até que Candace finalmente volta à ilha para juntar as lembranças do que realmente aconteceu. Então, com essa leiturazinha da sinopse para vocês, já dá para saber que o enredo do livro, assim, é muito, muito, muito interessante e com um mistério, assim, que a gente tem que desvendar, que a gente tem que descobrir junto da Candace, junto da narradora do livro. Tá, então, como foi dito na sinopse para vocês, a personagem principal do nosso livro é a Candace Sinclair, a neta mais velha e herdeira. E nessa família, como dito, todos são assim de um porte mais nobre, vamos se dizer. Todos são inteligentes, todos são loiros, todos são ricos. Então tem aquela coisa do padrãozinho da sociedade, é aquela família padrão, rica e tradicional. Então todos os verões eles se reúnem nessa tal ilha que esse patriarca da família tem. É a ilha Beechwood, sei lá como pronuncia. E as crianças, né, os mentirosos, a Miriam, o Johnny, o Get e a Candace, todos passaram a sua infância, né, a sua vida, vamos dizer, inteira naquela ilha, nos verões. Então, para eles já é mesmo uma tradição, é uma coisa que fica marcada. Então, eles sabem que sempre nos verões eles vão para esse lugar e é uma coisa particular deles. E uma coisa que eu achei interessante nesse livro, em questão dessa coisa de familiares, de personagens e tal, a gente tem aqui a árvore genealógica da família com todas as pessoas, porque são várias pessoas. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente também tem um mapa da ilha, né, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, não sei se vai estar dando pra ver, mas a gente tem aqui um mapa da ilha mostrando onde ficam as casas de cada família, de cada pessoa, algumas coisas, que nem quadra de tênis, que eu sei que eles jogam bastante tênis. Tem o cais também, então mostra muitas coisas. E aqui a gente tem a árvore genealógica, olha, gente, da família, né, que fala, ó, o Harry Sinclair e a Typer Taff, que são o casal, né, de patriarca da família, e aí tem as divisões e tal, e quem fica em cada casa. E é uma coisa que eu achei muito legal e muito ilustrativa e interessante desse livro. Eu gosto de livros que trazem essas coisas, assim, pra explicar melhor, né, pra você não ficar perdido nessa relação de ter várias pessoas no enredo. Então é um ponto que eu quis destacar aqui pra vocês, que eu gostei muito. E assim, todos esses verões que eles passam lá, cheio de aventura, cheio de eventos, cheio de lembranças. E aí, nesse verão, todos tinham 15 anos, né? Onde todos os mentirosos tinham 15 anos. Acontece uma coisa estranha, né? O verão todo acontece normal, mas lá pros últimos dias acontece um acidente com a Candace e ela não consegue lembrar do que aconteceu. Ela perde a memória daquele período e aí ela ganha alguns problemas de saúde, né, como dito, ela começa a ter algumas enxaquecas e tal, tem que tomar remédios. Então são umas questões que ajudam ela a ter a aumentar mais essa amnésia, e aí ela não consegue lembrar do que aconteceu nesse verão dos 15, e aí ela também começa a perder um pouco de contato com os seus primos e tal, porque aí a mãe dela começa a mandar ela pra viajar com o pai dela e tal, porque vocês vão ver aqui na frente que eu vou falar que os pais dela são separados, então ela fica um período com a mãe, um período com o pai. Então aí a mãe dela começou a mandar ela para essas viagens com o pai, e aí a gente vai ter isso principalmente no enredo da nossa história, né? Esse é o nosso foco, a aventura principal.
como dito também na sinopse, um ponto que dá um nervoso a mais e uma movimentação a mais à história é o fato dos familiares não poderem contar pra ela o que aconteceu, né? Então a gente também não sabe o que aconteceu, a Candace também não sabe, então a gente fica lá no vai e vem, implorando para que um dos familiares fale alguma coisa pra gente ter logo noção do que aconteceu nesse dia. E aí é um ponto interessante para destacar aqui para vocês, né? Que a gente vai estar num ponto escuro igual a personagem principal. A gente vai estar na mesma que ela e é muito interessante isso. Sem contar que, além de interessante, é um ponto que dá uma curiosidade a mais para você ler o livro, né, gente? Eu não disse ainda, mas esse livro aqui, se eu não me engano, eu li ele em 9 dias, ou seja, foi muito rápido, muito rápido. Normalmente eu arrasto uma leitura para pelo menos 15 dias, sabe? Para ficar 2 leituras por mês, e esse daqui eu li em 9 dias, então assim, eu li muito rápido. E esse fator da curiosidade ajuda muito a você ler o livro mais rápido. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a reflexão que eu mantive sobre a história. Eu também não vou dar spoiler aqui pra vocês, porque, né, é chato dar spoilers desse livro. Mas, vamos lá. Em Mentirosos a gente encontra uma história principalmente que fala sobre crescer, sobre evoluir e no ato de crescer a gente começa a enxergar pontos negativos na nossa família. Essa é uma questão também que aparece muito em Mentirosos, porque quando a gente é criança, a gente nos deixa levar pelos sorrisos e tal. Tem vários casos que a gente gostava de uma pessoa na nossa família e quando a gente cresce, a gente vê as reais intenções e os reais atos dessa pessoa e a gente começa a não gostar tanto mais dela assim. E isso é uma coisa que aparece muito aqui em Mentirosos. Então, ele vai tratar muito sobre isso, essas relações de família. Existem várias cenas nesse livro aqui em que as tias, né, algumas integrantes da família, as mães dos mentirosos, acabam brigando muito, e a forma que elas tentam colocar os filhos no meio dessa briga também é muito retratada aqui nesse livro, né? Porque tem o patriarca da família, tem a relação da herança, então tem a briga pra ver qual das 3 filhas vai ficar com mais dinheiro, vai ficar com isso, qual vai ficar com aquilo. Então eles tentam colocar os mentirosos no meio disso tudo, e essa é uma relação que eu falei pra vocês, né? Você cresce e você vê que às vezes a pessoa só liga pra dinheiro e particularmente quase todas as pessoas da família Sinclair apenas ligavam para a herança e para o dinheiro do Harris, e isso é uma coisa que é muito retratada aqui no livro. Então vocês vão ver muito essa coisa de relação de família, de coisa de herança mesmo, de briga, e já deixo aqui avisado para vocês. Há também várias cenas no livro que também são retratadas de uma questão mais de preconceito do patriarca com o Get. Eu não falei aqui pra vocês ainda, mas o Get, ele não era da família. O Get era um amigo do Johnny. Se eu não me engano, ele é enteado da mãe do Johnny, né, de uma das filhas. Ele é filho do marido de uma das filhas, e aí ele acaba também indo sempre e ficando sempre com a família, mas acaba sofrendo um pouco de preconceito em relação a esse patriarca da família, né? E tem muitas outras situações aqui, eu não vou citar todas pra vocês pra não dar spoiler, mas esses são 2 temas principais que estão aparecendo a todo momento no livro e vocês vão perceber bastante. E eu acho interessante vocês focarem, porque é algo que dá uma relevância pro enredo. E outro fato também, que também aparece em vários momentos e eles tentam muito manter nessa família, é a questão de viver de aparências, né? Como eu disse pra vocês, a mãe e o pai da Candace, eles acabaram se separando, então eles tentam a todo momento não pensar nisso, não mostrar isso. A mãe da Candace não fala disso nunca. Pra ela, o marido dela nunca existiu, elas relevam totalmente esse evento. O único que fala mais, assim, é o Get, e as outras pessoas não pensam nisso. Então, sim, eles tentam viver de aparências, e a gente vai ver que os mentirosos, eles não gostam disso, eles não gostam de viver de aparências, eles tentam a todo momento mudar isso, e também é um ponto que aparece a todo momento e que eu acho muito interessante vocês prestarem atenção. Nesse livro, se eu não me engano, 3 reflexões mais importantes que eu peguei em toda a história. Agora, falando um pouquinho dos personagens, como eu disse pra vocês, o livro todo é narrado pela Candace, né, em primeira pessoa. Então, como ela não tem lembranças reais do verão, a gente também não tem. O mistério
vai crescendo cada vez mais no livro. No começo eu tava, gente, eu quero ler logo pra saber o que aconteceu, eu quero ler logo pra saber o que aconteceu. Mas toda essa coisa do começo até o fim do livro que constrói o mistério final, então é muito importante você prestar muita atenção no começo do livro, nos pequenos detalhes. É uma dica que eu já deixo pra vocês, de prestar atenção mesmo na narrativa da Candace, que às vezes é um pouquinho chata, mas que você precisa sim prestar muita atenção na narrativa dela. E sobre o Get, como eu disse pra vocês, ele é indiano, né? Ele não é da família, como eu disse pra vocês, e ele é um personagem também que eu gostei muito. Ele tem um romance, assim, um início de romance meio platônico com a Candace, e esse romance deles é algo assim, meio que em segundo plano, mas que eu gostei muito. E essa coisa do Get ser meio revolucionário, meio tentando abrir os olhos da família e tal, ele e a Candace eu acho que fazem uma dupla bem interessante, porque ela também tem essa coisa de revolucionária e ele que também vê as coisas diferente e quer mostrar pra todo mundo um lado diferente, não só riqueza, de pobreza também. Então eu acho que essa coisa dele de tentar abrir os olhos dos outros pra entender como funciona o mundo real, e o fato da Candace também ser um pouco revolucionário e não querer seguir as regras da família, eu acho que os dois são um casal assim, muito legal, que combina bem. Mesmo sendo uma coisa meio platônica, eu acho que os dois combinam bastante. É um romance que fica, sim, em segundo plano, que a gente tem o mistério todo, mas que eu acho que é interessante, que também vocês vão gostar de dar uma focada a mais. Aqui no começo do livro, a maioria das coisas que eu marquei, eu coloquei um post-it, gente, amarelo, então não dá pra ver muito direito. Mas no começo do livro, as principais partes que eu marquei foi em relação ao romance dos dois, né? Algumas citações e tal. O final, como eu já disse desde o começo, é extremamente chocante, extremamente maravilhoso mesmo. Compensa todo o começo lerdo e calmo, né? O começo ele é muito chato, muito paradão. Então ele compensa muito, e por isso que eu até dei 4,5 estrelas. Eu não falei ainda, mas a minha nota foi 4,5 estrelas, porque no começo eu não me identifiquei com a escrita da autora, porque tava aparecendo aqueles livros diários, sabe? Eu não gosto de livro diário. Eu acho que o único que eu li foi Minha Vida de Menina, né? Que é uma leitura para vestibular. E no começo também não gostei, mas no final eu até gostei. E ele tava aparecendo muito livro diário. E no começo eu não tava me identificando, mas aí com o mistério todo eu comecei a me identificar mais. Demorou um pouquinho, né? Foi mais pro meio da história, mas eu acabei me identificando e gostando, e dando 4,5 estrelas por causa do final maravilhoso. Então, se você tá no começo do livro e não tá gostando, continue, gente. Continue, porque a história fica boa, o final é muito bom, você não vai se arrepender. Se você não descobrir o que acontece, você não vai se arrepender. Então, leiam, insistam na leitura. E assim, eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu gostei, né, da história, o quanto eu gostei do enredo, da minha leitura. E se você for uma pessoa que gosta, né, dessa angústia adolescente, dessa coisa de drama, de ai meu Deus do céu, young adult, blá blá blá, você vai adorar e vai pegar esse livro e vai fazer igual eu fiz. Ler em 9 dias ou menos, você vai pegar ele e não vai querer parar, você vai querer ler direto e saber toda a história. Então é isso, gente. Leiam Mentirosa, eu recomendo muito mesmo. A diagramação do livro, ela também ajuda muito a fazer com que você leia ela muito rápido, sabe? É uma, como eu disse no começo, é uma forma de escrita muito levinha, muito simples, que você lê muito rápido. Tem umas partes interessantes que a Candace, ela faz uma ligação com contos de fada e o que tá acontecendo na vida real dela e essa disputa de herança. Então, assim, são passagens muito legais que quando você termina um capítulo, você já quer ler o outro pra saber o que vai acontecer. Então, a diagramação e a escrita da autora, né, a forma que o texto está distribuído no livro, ajuda muito a fazer você querer ler mais rápido e acabar com o livro logo. E sobre um pouquinho da divisão do livro, ele é dividido em 5 partes, né? Ele vai do verão dos 15 até o verão dos 17, que é a situação atual, né? Ele vai passar toda essa parte, né, do acidente até a situação atual, onde ela tá tentando lembrar o que aconteceu, né? E
é muito difícil colocar o livro assim de lado, gente. E eu ficava toda hora assim olhando pra ver se eu tava chegando perto da parte 5, né, o último capítulo, que é onde cita todas as verdades. E eu ficava toda hora, gente, eu quero ver se eu tô chegando no fim logo, porque eu quero muito descobrir o que aconteceu. Então, gente, após finalizar essa leitura, nossa, eu fiquei com muita vontade de ler tudo de novo. Sabe quando você vê uma série e você descobre quem é a pessoa que, exemplo, matou, e aí você quer muito ver a série toda novamente pra ficar olhando essa pessoa e vendo o que ela faz e tal. Foi muito o que aconteceu comigo, eu quis muito reler, mas eu me segurei mesmo pra não reler e ficar pensando nas pistas que a autora disponibiliza, porque a autora coloca muitas pistas, gente. Muitas pistas pra você tentar pensar realmente no que aconteceu e tal. Então, eu digo, o fato de eu não ter relacionado essas pistas foi muito bom pra mim, porque eu não desconfiei. Eu já tinha, sim, algumas questões em mente, pensava em algumas coisas. Eu até falei pra minha irmã, eu acho que aconteceu isso, eu acho que aconteceu aquilo. Mas nada que eu pensei se concretizou, e eu fico muito feliz de não ter acertado o plot, porque eu acho que é mais legal você ficar chocada mesmo e não descobrir na hora. Então, gente, muito bom, não posso de dizer aqui pra vocês, muito bom. Então é isso, gente. Eu amei muito acompanhar a história da família Sinclair, a história dos mentirosos e tudo que aconteceu. Como eu disse, esse livro quase me deixou de ressaca literária e eu amei muito. Queria largar a história, não queria começar outro livro, gente. Comecei recentemente outro livro, assim, arrastada, porque eu não queria começar outro livro, não queria deixar a história deles ir embora de mim, eu esquecer ela. Então, assim, recomendo muito Mentirosos. Mentirosos é um livro sobre fins e começos. Mentirosos é um livro com histórias de sonhos destruídos, uma história de perdas irreparáveis, uma história de extensão da dor, sobre a extensão da dor, sobre o sofrimento emocional, sobre a nossa capacidade de nos proteger de um grande trauma. É sobre tudo isso, é sobre reflexões de família, sobre si mesmo. Então, saber lidar com a sua mente e, assim, leiam Mentirosos. Eu recomendo muito mesmo, gente. Eu adorei demais essa história. Eu acho que eu até me estendi aqui nesse vídeo, que eu falei demais, porque eu amei muito. Tô muito animada gravando essa resenha, porque eu amei muito esse livro, gente. Vocês não têm noção. Se vocês já leram, deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam do enredo da história, do enredo do livro, né? Tudo que vocês acharam, pontos positivos, pontos negativos, sem spoiler, gente, pra não deixar o amiguinho triste. E é isso, gente. Amei muito, recomendo muito. Falei muito dele lá no meu Instagram também. Postei fotos chorando, horrores. Então, vou deixar ele passando aqui na tela pra vocês me seguirem. É Maria_Nascimento 5. Me sigam lá mesmo. Eu tô sempre postando coisinhas e tal. Se inscrevam aqui no canal, né? Que a gente está arrumando aos 600 inscritos. Me ajudem a bater esta meta, gente. Deixem muito like se você gostou da nossa resenha, se você gostou do livro que foi resenhado hoje, da minha opinião. Diga aí também o que vocês acharam. E, de novo, me perdoem pela música de fundo. Não sei também se o microfone tá batendo no cabelo, porque eu fico me mexendo toda hora, não consigo parar quieta, gente. Mas me desculpem. E é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha. E tchau! Beijão e tchau!